Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos começando mais um JF Entrevista. Está no ar a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O programa de hoje é com a vereadora Laís Perrucci, do PT. Participa com a gente dessa entrevista nos estúdios a jornalista Júlia Pessoa. Queria agradecer vocês, por essa entrevista e vamos conhecer um pouco mais sobre a Laís. Laís Perrucci começou na vida pública como uma liderança feminista e estudantil na cidade. Ela é professora e integrante do coletivo Maria Maria, um núcleo da Marcha Mundial das Mulheres. Graduou-se em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também fez o mestrado na área. Na universidade, foi coordenadora geral do Centro Acadêmico de História e coordenadora geral do DCE, Diretório Central dos Estudantes. Laís foi eleita para seu primeiro mandato em 2020. O diálogo constante com os movimentos sociais é uma de suas bandeiras na defesa de um mandato participativo. Tem amplas pautas como prioridade, que vão da valorização da educação e da cultura, da diversidade, até a busca de políticas públicas para a geração de empregos. Muita coisa, Laís? Uma história que começa, muito jovem ainda, com menos de 30 anos, bem menos, E aí eu coloquei aqui para começar uma coisa que às vezes você, como fala aqui com a gente, no plenário, que você era aquela que estava do lado da plateia no plenário, Começou vindo fazer políticas aqui, com muita luta, e hoje está do outro lado, na cadeira de vereadora. Queria que você fizesse esse paralelo começando pra gente e contasse o que você acha que é o maior desafio, Estar do lado da plateia no plenário ou estar na cadeira de vereadora. Obrigada, mais uma vez, vocês duas. Eu que agradeço vocês, Júlia, Marise, por essa oportunidade da gente falar um pouquinho, do mandato. Tava ouvindo, a nossa descrição e tudo, mas acho que é isso. Eu sempre tive na luta, desde que eu venho para Juiz de Fora em 2009. Comecei no Centro Acadêmico de História, e aí aquilo ainda era uma coisa bem acadêmica, de ajudar no curso, e tudo mais. Aí a gente vai conhecendo o movimento estudantil, aquilo ali vai virando uma paixão mesmo, e a gente vê que a luta estudantil vale muito a pena, E quando eu fui para o DCE, em 2012, DCE 2012, eu comecei a ver o quanto valia a pena aquilo ali. Por exemplo, lá dentro da universidade não tinha um ônibus que circulava internamente, ele circulava só na hora do almoço, do RU, só na hora do RU. E aí foi na nossa gestão que a gente conquistou o ônibus circular o tempo inteiro, porque tinha gente que fazia aula lá no ICH e também lá na estatística, por exemplo. Cruzar a gente cruzar da comunicação até lá no... Exatamente, a gente conseguiu o aumento das bolsas dentro da universidade e também no governo municipal, que pagava muito mal para os estagiários, a gente conquistou isso. Então a gente foi vendo que através dessa luta, assim, a gente podia fazer diferença na vida das pessoas. Nunca foi um objetivo meu, assim, estar na política institucional, aquela coisa assim, desde pequenininha eu quis ser política. Não, isso foi uma coisa que foi acontecendo. A gente identificou que tinha que ter uma candidatura jovem, que a gente não tinha vereadores jovens, vereadoras jovens, e aí culminou que eu fui a escolhida pelo nosso grupo para representar. Eu sempre falo, assim, que eu que estou ocupando a cadeira, mas a gente tem um mandato que tem muita gente envolvida. Desde 2016, quando eu me candidatei pela primeira vez, a gente faz tudo muito em conjunto. Então, eu estou ali representando, obviamente, quando eu falo ali, muitas vezes, o que eu estou passando ali na hora, mas a maioria das coisas a gente discute internamente, tanto com as pessoas do mandato, quanto com o grupo do nosso conselho político, mas é muito diferente, tá do cercadinho para lá e do cercadinho para cá, Os vereadores até brincam muito comigo isso, que eles falam que eu era uma militante muito brava lá fora, que eu continuo sendo, mas eu acho que a gente amadurece também, eu acho que desde que eu entrei para essa questão do movimento estudantil para cá, eu acho que eu amadureci muito, entendendo qual que é o papel nosso aqui também, Porque é isso, muitas vezes eu tenho que brigar, falar, mais firme. Sim. E tudo, mas muitas vezes também eu tenho que ter um papel de mediação. Mediação, às vezes, da cidade com o executivo, mediação, às vezes, mesmo aqui com alguns vereadores com o executivo, Então, acho que a gente amadurece, mas sem deixar as nossas lutas
ficarem fracas e baixinhas também não, porque isso aí a gente não tem como deixar. Então você acha que mesmo com mais amadurecimento, hoje você acha mais difícil estar na vereança? É o que você imaginava? Gente, é difícil, tá? Assim, eu não deixo de falar isso em nenhum lugar. É um ambiente que não foi feito para as mulheres. E aí, quando a gente chega aqui, quando eu cheguei aqui, a gente leva muito susto, porque são pequenas coisas que a gente identifica e que muitas vezes os outros vereadores não identificam o que eles estão fazendo com a gente. Eu até falo com eles assim, vocês são muito machistas, mas eu sei que não é porque vocês querem ser muitas vezes, é porque foi a vida que foi ensinando vocês a serem assim, todos nós, né? Sermos assim. Então, às vezes, o que um colega fala tem muito mais consideração e mais peso do que o que uma vereadora fala. E isso é pela invisibilidade mesmo da nossa questão aí das mulheres. Mas não é fácil, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem conseguido mostrar o nosso jeito de fazer política, que é, como vocês falaram no início, participativo, também apaixonado, de estar ali todo dia, a correria da juventude. É isso, é difícil, mas nós vamos lá. Eu queria aproveitar um gancho seu, começou a falar um pouquinho sobre a política não ser um espaço feito para mulheres, né? E existem esses machismos que você falou que são inerentes a gente estar numa sociedade patriarcal, mas tem também uma violência de gênero muito explícita e muito agressiva, né, contra mulheres na política. Até a gente teve casos recentes aqui em Minas com parlamentares, com vereadores. Eu queria ouvir um pouquinho, vereadoras, né? Queria ouvir um pouquinho deputadas de você. Também. Pois e parece que vai se fechando um cerco mesmo contra as mulheres para elas serem expulsas daquele espaço, sabe? É preciso ter muita coragem e muita força de vontade para as poucas mulheres ainda que conseguem chegar a exercer um cargo político, como a Laís, como tantas outras, para permanecerem nesse lugar. Queria ouvir um pouquinho de você, como que é isso? Você já sofreu alguma violência política? Como que foi? Como que tem sido? Como que você acha que a gente pode fazer enfrentamento? Logo no início do mandato, teve uma situação que, na hora que aconteceu, a gente ficou muito chocado e tudo, mas aí depois eu comecei a pensar, será que se fosse um vereador homem, essa situação ia ter acontecido com ele? Que foi, a prefeitura tinha decretado onda roxa. E aí, né, lá no início de 2021, assim, tava o caos do Covid e a prefeitura decretou onda roxa. Então tinha uma manifestação de alguns comerciantes na porta da prefeitura. E eu tava numa reunião lá em cima. Quando eu desci, eu fiquei meio assim, né, eu vou lá conversar com essas pessoas, não vou. Mas aí acabou que, como eu vi que o clima tava muito acirrado e por eu ser uma vereadora, né, da situação, do governo, eu falei assim, não, eu vou direto pro meu carro. Aí nisso uma pessoa me identificou, falou assim, lá, vereadora. Veio todo mundo correndo atrás de mim. Começou a gritar, me chamar de tudo quanto é nome. E aí a gente entrou no carro, eu e uma assessora minha que estava dirigindo. E aí quando eu entrei no carro, eles cercaram meu carro todo. E começaram a bater no carro. Aí veio o comandante da Guarda Municipal e falou assim, vereadora, vai embora. Aí a gente não tinha como sair dali, porque o carro estava cercado. Aí a minha assessora, ela foi devagarzinho pisando no acelerador para poder sair, né, e tudo, e eles não saíam da frente, mesmo com a Guarda Municipal mandando sair. E aí um foi, bateu assim com a mão na frente do carro mais forte, e aí, né, saiu de perto, aí a gente foi, acelerou e foi embora. E aí depois eles ainda fizeram um boletim de ocorrência contra mim, falando que eu tentei assassiná-los. Porque a gente arrancou com o carro. E aquilo foi muito chocante, porque eu estava no início, isso era março, né? Eu estava no terceiro mês do mandato. E aí depois eu fiquei pensando, gente, será que se isso fosse um vereador homem, eles iam cercar o carro do vereador desse jeito que cercaram comigo? É isso que eu fico sempre pensando, será que se fosse um vereador homem, isso aconteceria? E eu fico pensando nisso em vários momentos. Imagina. E vários momentos eu falo isso no plenário mesmo. Aí eu vejo as caras, eu falo assim, gente, não adianta, eu vou falar. Todas as vezes que eu achar que eu tô sofrendo uma violência política de gênero aqui, eu vou falar. E é isso, as pessoas falam que eu sou muito jovem, tanto, né, várias pessoas. E aí falam, não chora não,
tem que acostumar a lidar com o embate. E você vê, já são quase 3 anos, né? Estamos indo para o final do 3º ano de mandato, você está no seu 1º mandato. Você vê evolução nesses parceiros no plenário? Vê evolução naquilo que você considera machismo da parte da Câmara? A Câmara é um ambiente que era muito mais masculino, né? Hoje a gente já tem bastante mulheres na Câmara, mas os homens ainda são maioria. Mas como é que você vê isso? Você acha que é um aprendizado? Acha que há espaço para mais mulheres aqui? São 19 ou são 4 vereadoras apenas, né? Como é que você vê isso, Laís? Essa evolução, tanto em Juiz de Fora, acho que a gente pode falar, né? A Júlia perguntou de outros lugares, como, né, no país de maneira geral. Não, com certeza, Marise. Eu vejo, assim, a quantidade que eu falava sobre isso no plenário e a quantidade que eu falo hoje é muito menor. Eu acho que eles também, né, começaram a ver tudo que a gente falava, né? Porque são 4 mulheres agora falando isso todo dia com eles. Então, eles acabam, né, se policiando mais, entendendo mais o nosso lado. Então, eu vejo que de lá pra cá melhorou muito, mas muito mesmo, assim. Era coisa de... as pessoas não acertavam o nosso nome. Trocavam os nossos nomes. Mas eu vejo que o respeito, assim, ampliou. Acho que também eles foram vendo, né, que o nosso trabalho e tudo. Então, acho que melhorou muito, assim. Agora, essa situação das deputadas aqui de Minas também, que aconteceu recentemente, é uma situação muito complicada que eu tenho acompanhado, que é com a Bia Cerqueira, a Andréa de Jesus, a Bela e a Lohane. Elas foram ameaçadas de morte, inclusive. Elas estão andando com a escolta e mesmo com a escolta houve chacota em relação à escolta, né? Dentro Uma do das plenário. deputadas estava se divertindo fora do expediente, né? E aí foi falado, vocês acham isso correto, né? Ter uma... Né? Como é que você vê isso? Tem também esse desvirtuamento, né? Uma tentativa de vender um outro discurso, né? Mas é justamente aquela história de que esse não é o nosso espaço, né? De que as pessoas acham que isso não é o nosso espaço. O espaço seguro para mulher na política é ser homem, né? Porque não pode ser muito jovem, não pode ser não pode ser idosa, não pode andar com segurança, não pode andar sem segurança. Não pode ser LGBT. Exato. Tipo, qual é o espaço seguro para ser mulher na política? Isso é muito, assim, a gente sempre fala, eu sempre falo muito isso com as nossas, né, companheiras que estão em algum cargo, que a gente não pode errar, né? A gente não tem a chance de errar. Porque o pequeno erro que a gente comete já é capaz de acabar com a nossa carreira de uma vez, né? Assim. E isso com os homens não acontece. Mas é isso, a gente não está segura nesses espaços. Mas é porque sempre foi assim, né? Pouquíssimo tempo a gente vota, por exemplo. Há menos tempo ainda a gente pode ser votada. Né? A gente, há pouco tempo, teve a primeira presidente do Brasil. Aqui em Juiz de Fora, primeira vez que a gente tem uma mulher na presidência, Margarida. Prefeitura. Na prefeitura. E pela primeira vez a gente tem a maior bancada de mulheres, como você falou, só 4. Né? Assim, juntas. E com temas, acho que é a primeira vez também que você tem os temas feministas entrando na pauta. Né? Porque antes, sozinhas, elas eram muitas vezes invisibilizadas, né? Não tinham essa condição de se colocar. Né, Laís? Não sei se você percebe isso também. Não, com certeza é isso. Porque quando você é uma só, né, é muito mais difícil você fazer a luta, assim. Agora, quando a gente já tem 4, né, a gente já aprovou o projeto de lei das 4 vereadoras juntas, que foi sobre a pobreza menstrual, que já está funcionando, inclusive, né, já tem nas escolas, absorvente até, a gente já distribuiu também para instituições, então já está funcionando. Isso foi uma lei das 4 vereadoras juntas. Então a gente faz coisas, né, juntas. Pela primeira vez, a Comissão de Mulheres é formada só por mulheres, né? E isso foi um avanço, assim, nas próprias discussões que a gente cria aqui na Câmara, o CIAN... O CIAN, isso que eu ia colocar. Né, a gente já que a gente fez, né, o bloco feminista, né? O CIAN, para quem não sabe, é o Centro Integrado de Atenção à Mulher, né? Foi criado, é uma proposta da Laís, né? E hoje ele serve de modelo, de base, né? Não só para as mulheres, mas também para toda a população LGBTQIAPN+, né? De Juiz de Fora, né, Laís? Fala um pouquinho desse trabalho, dessa conquista, né? Se você vê isso como uma conquista, né? Funciona no térreo do prédio aqui do Palácio Barbosa Lima, né? Aqui da Câmara. Como é que você vê esse trabalho? O CIAN é um queridinho, assim, nosso, né? Mas só para fazer justiça, foi na gestão do Juracy, né? O vereador Juracy enquanto presidente, que ele fez o plano estratégico e apareceu no plano estratégico, né, a criação desse centro integrado aqui dentro da Câmara para atender.
No primeiro momento, a solicitação nossa da comissão foi para que a gente fizesse um centro primeiro voltado para as mulheres daqui de dentro. E aí o Juraci foi ousado e falou assim, não, vamos abrir para as mulheres de fora, né, poderem vir, porque aqui é central, é importante. Então, de lá para cá, né, desde 2021, que começou o final de 2021, já atendeu muita gente, muita mulher. Agora a gente está fazendo medida protetiva aqui também, que é mais um espaço para que a mulher possa vir. Tem atendimento jurídico, atendimento psicológico. Agora, recentemente, essa semana, a gente conseguiu fazer uma brinquedoteca, porque estava vindo muita mulher com criança e não tinha onde colocar, né? Então, as meninas ali do Cian, elas organizaram mesmo, fizeram, cada um traz brinquedo que tiver e tem uma brinquedotecazinha ali agora. E, além disso, as retificações de nome, que a gente começou a fazer aqui antes, inclusive, da prefeitura, né? Um projeto que o Cian conseguiu e já tinha retificado mais de 130, se eu não me engano, que é uma questão de dignidade, né? E que dialoga também muito com a minha primeira lei aprovada, que foi do uso do nome social. Que eu espero que em breve nem precise mais, que todo mundo que queira tenha lá seu nome direto na identidade. As leis que a gente torce para cair em desuso, né? Exatamente. Olá, e você tem muitos projetos nessas áreas de minorias também, né? Tem um recente também que ainda está em tramitação, que é o que penaliza a questão da gordofobia, né? Fala um pouco desse projeto e de outros relacionados às mulheres aí que você queira destacar nesses seus 3 anos de mandato aí. O da gordofobia acabou de ser aprovado, Marise, agora estamos esperando a sanção da prefeita, se eu não me engano, acho que ainda não foi sancionado, mas é a conscientização contra a gordofobia, que foi uma pauta que as pessoas gordas vieram me procurar e ninguém nunca tinha pensado em fazer um projeto desses com eles, né? Que eles têm muitas coisas, são as pequenas coisas, e a gente já conseguiu alguma coisa aqui no plenário da Câmara, por exemplo, já está readequando uma cadeira ali para poder caber, porque eu olhava e falava assim, gente, tem um amigo nosso que é gordo, e eu olhava para ele quando ele vinha aqui, ele não podia sentar, porque as cadeiras não cabiam. Aí a gente conversou aqui na Câmara e está adequando. Uma outra coisa que já está começando a acontecer por conta do debate dessa nossa lei, que é os ambientes de saúde, de exame principalmente, ter vestimenta adequada. Porque aquela camisolinha que a gente veste, por exemplo, para entrar no tubo de ressonância, vamos pôr assim, exemplo, não serve. E aí tem uma dessas nossas amigas que falou assim, olha, Laís, quando eu vou fazer exame, eu tenho que me enrolar num lençol. Olha, né, não tem dignidade. Então isso foi muito legal, assim, tomou uma dimensão legal. Uma outra coisa que agora está em tramitação é o Estatuto da Igualdade Racial, que foi uma demanda do movimento negro da cidade, né, do MNU, da UNegro, do Compir. Eles demandaram que tivesse, eles que fizeram a minuta do projeto, né, e tudo, fizeram discussões ao longo desse ano inteiro e tá para votar. A gente espera votar até o final do ano o estatuto, que eu acho que é um conjunto de leis ali que vai reger, né, a política antirracista da cidade, assim, falando basicamente um pouquinho. Ainda? Você quer tentar? Eu estava pensando aqui, o seu mandato é muito próximo dos movimentos sociais, né? E você sente que com isso você está próxima dos seus eleitores de uma forma geral, assim? Como que é a sua comunicação com o povo mesmo? Você se sente próxima do povo juiz-forano? Isso é uma coisa que eu me sinto muito, assim, eu nunca deixei de ir nos lugares que eu sempre ia, né, a gente é jovem, a gente gosta de um bar, gosta de uma balada, não deixei em nenhum momento de fazer isso, e o que eu sinto é que por a gente ter essa comunicação muito próxima das pessoas, as pessoas têm muita liberdade para chegar perto e falar, e a gente recebe muito carinho das pessoas por isso, assim, isso eu fico muito orgulhosa. Porque o que a gente faz? Quando a gente entra com um projeto de lei, nunca ele vem assim da minha cabeça, eu quero entrar com uma lei para isso. Não, são pessoas que movimentos sociais pleiteiam, que a gente pensa sobre isso, nosso jurídico elabora uma primeira proposta, aí o que a gente tem feito é chamado uma reunião aberta para discutir o projeto,
E aí, a partir dessa discussão, a gente faz modificação e tudo, e entra com um projeto. Então, isso também torna a população parte, né, do nosso mandato. Sim, uma e parte construção das coletiva, leis. né? Que é isso, assim, eu, por exemplo, a gente está agora com um projeto de lei que chama Cultura Viva. A gente fez uma roda de conversa enorme, assim, para poder falar dos pontos que estão ali no projeto, o que podia melhorar, porque eu não sou artista, eu não sou da cultura. Eu amo, eu tô em todos os lugares, eu gosto muito de contribuir com a cultura mesmo da cidade, mas eu não faço cultura, eu não sou uma produtora cultural, não sou uma artista. Então a gente quer ouvir dessas pessoas. E quando a gente chama, o bom também é que essas pessoas se apropriam do projeto. Então, quando algum vereador não quer aprovar, eles vêm e falam assim, não, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá convencer esse vereador de votar? Então é isso, os projetos não são nossos, meus. Os projetos são da cidade, de quem quer apoiar esse projeto. Você continua integrando esse movimento? Você continua como você era do Maria Maria, né? Continuo. Conta rapidamente, a gente já está no finalzinho do primeiro bloco, conta rapidamente como é que se dão os movimentos sociais aqui de fora, como é que você conseguiu entrar nesse movimento? Você já veio assim de Além Paraíba com essa crítica política social ou você se formou mais crítica aqui de fora? Vamos deixar para o próximo bloco, a gente já está com 16 minutos. Tá bom. A gente vai conversar sobre isso, né? Como Segurar é que a gente... suspense. Segura aí, a gente volta no próximo bloco com a Laís contando, então, como é que ela se formou criticamente, né, na política. É só um minuto, até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, desenvolvendo a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje com a gente nos estúdios a vereadora Laís Perrucci e a jornalista Júlia Pessoa. Vamos retomar então, né, Laís? Como é que se formou então essa política dentro de você, né? Você já veio, a gente não falou, acho que eu não coloquei no currículo, mas a Laís é de Além Paraíba, veio para cá, né, Laís, para estudar. E aí, você já veio essa Laís apaixonada pela política? Conta pra gente. Gente, não mesmo. Mas assim, era uma coisa que depois parando pra pensar, coisas que eu já sempre fazia. Eu estudava numa escola de freira. E aí as irmãs ficavam doidas comigo, porque tinha o Danfest lá, que era o festival de dança. E eu fazia balé. Então, eu dançava na minha categoria e eu ensaiava grupos em duas outras categorias. Uhum. Então, eu saía da sala toda hora, porque eu tinha um ensaio para ajudar a organizar. Festa junina, ajudava a organizar. Tudo que tinha, eu tava lá. Eu brincava, falava assim, irmão Maristela, se precisar de eu virar uma bananeira que você me chama que eu posso fazer, tá? Sempre fui assim, de ter alguma certa liderança ali na sala de aula. Eu não sabia, né? Só que é só isso. Só esse nome. Eu não sabia que isso era, assim, uma coisa de organização. Representante de turma, né? Essas coisas sempre fui. Mas eu não tinha essa consciência mesmo. Meu pai sempre foi... meu pai era ferroviário. E aí ele participava das lutas sindicais e tudo, mas eu, assim, não me lembro muito disso, assim. E aí vim para Juiz de Fora, entrei pro movimento estudantil e não tive mais como escapar. Aí do movimento estudantil conheci o movimento feminista e aí, de lá pra cá, é isso, assim, o movimento feminista é a minha prioridade mesmo, do movimento social, assim, porque não tem jeito, né? E como é que você vê a juventude hoje? Você acha que a juventude, muita gente acha que não, né, que não é participativa, mas como é que você vê? E tem o Levante Popular, né, que é um grupo, muito né, presente no muito mandato. Presente, né, no mandato, e a juventude
participando da política partidária também, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Hoje a gente tem, né, integrantes do Levante Popular da Juventude no nosso mandato, desde o início, assim, desde da construção mesmo da campanha, que pra gente isso é importante, né? Os movimentos de juventude participaram ativamente da minha campanha, assim, construindo mesmo, coordenando, e aí depois é isso. Meu mandato é muito jovem, a gente tem poucas pessoas que passam dos 40 anos ali no mandato, mas o que eu vejo, assim, é claro que a gente é sempre saudosista, né? O momento que a gente viveu sempre vai ser melhor do que o outro. Sim. Então, eu vejo que tem uma desmobilização, mas eu não acho que é uma desmobilização... eu acho que é uma modificação, vamos pensar assim. Porque eu acho que antes, no meio, né, gente? Que sim, foi difícil, né, para essa juventude. E antes, as coisas não eram tão rede social. Agora é tudo internet. As pessoas querem militar mais na internet. Eu acho que é uma coisa que expande também. Mas muitas vezes eu sinto falta da juventude ocupando o plenário. Né? Eu já ocupei essa Câmara Municipal, né, gente? É uma coisa que os vereadores falam muito, que quando teve um aumento da passagem, a gente ocupou a Câmara e a gente dormiu aqui dentro. Eles brincam demais comigo com isso, falam que eu era menina rebelde, né? Que eu já até ocupei a Câmara. Mas é porque é isso, é a vitalidade nossa. Por que vocês ocuparam a Câmara? Foi aumento de passagem. Aumento de passagem de ônibus. Eu acho que é um pouco disso também, um pouco essa transformação mesmo na linguagem de fazer política. Você vê que hoje os próprios mandatos, né? Seja aqui mesmo na Câmara, os deputados e deputadas, a forma como as candidaturas e os mandatos são apresentados online é muito diferente de 5 anos atrás até. Então, é natural que a política mude também, sabe? Que vá para um outro terreno de disputa. Eu também tenho um certo saudosismo disso, de ver rua ocupada, de alguma maneira, mas eu acho que não necessariamente é por desmobilização, às vezes é mesmo outra linguagem para essa geração, sabe? Não, eu também acho. É isso, às vezes eu me paro e penso assim, será que a juventude realmente está, né? Não está nem aí para nada? Mas aí, ao mesmo tempo, quando a gente vai ver nas redes sociais, está todo mundo ali, de alguma forma, discutindo o que está acontecendo, né? Então, acho que é um momento que está se reinventando mesmo o modelo de participação popular, de participação política, né? Com a pandemia veio essa coisa de reunião online, então agora reunião presencial, ninguém também está querendo muito, todo mundo prefere ficar nas suas casas, fazer uma reunião online, o que possibilita várias outras coisas, né? Ontem, por exemplo, à noite, eu estava participando, ajudando, né, companheiros lá do Paraná que estão formando chapas de pré-candidatura, eles estão fazendo curso de formação. Eu estava falando com eles online, com o pessoal lá do Paraná, acho que isso possibilita também essa troca, né? Tem coisas boas e ruins, né? Igual a inteligência artificial, pode ser usada que bom se fosse usada só para o bem, mas muitas vezes não é, né? Ô Laís, e aí dentro dessa questão tecnológica, né, dessa questão de rede e tal, vocês comunicam, a Júlia tinha perguntado, mas vocês comunicam super bem, inclusive criando, né, fatos. Você acabou de mostrar um pouco dos seus 1000 dias, né? 1000 dias de campanha, chamou para evento. Você acha que é isso também, uma forma de chamar? Você se comunica legal? Você acha que você faz uma boa comunicação com essa juventude também? Eu acho que a gente sempre tem que melhorar, né, gente? A gente... tem hora que eu falo assim, gente, essa comunicação tá horrível, ninguém vai ver, precisamos melhorar. Aí eu deixo todo mundo doido, todo mundo me deixa doido. E aí essa história do 1000 dias foi muito engraçado, que a Brisa, uma amiga minha que é vereadora lá de Natal, ela, né, a gente é do mesmo grupo político, a gente veio da mesma história do movimento estudantil, e aí ela me mandou uma mensagem assim, amiga, você tá sabendo que 28 de setembro faz 1000 dias de mandato? Falei assim, não, ninguém nunca faz um negócio desse. Por isso que eu tô achando que vão se criando também os marcos, né, 100 dias, 500 dias, 1000 dias. 100 dias a gente sempre vê, né, porque aí ele é muito recente. Aí a gente olhou e falou assim, aí quando ela falou assim, a gente vai fazer uns eventos aqui. Falei assim, não, então nós vamos fazer aqui também. Porque é isso, a gente tem uma comunicação boa com algumas figuras
de outros estados que a gente faz um intercâmbio legal, assim, de conversar mesmo do que elas estão fazendo lá, o que elas estão sentindo lá. E aí veio essa história do 1000 dias e foi assim, e foi uma coisa que pegou. Aí eu tenho um dia que eu tava na rua e uma pessoa me parou e falou assim, a menina tá a 1000 mesmo, né, não para. Então acho que isso foi interessante. Isso teve uma oportunidade também da gente fazer uma prestação de contas no nosso mandato. A gente fez um panfletinho, a gente tá indo nas feiras livres da cidade para mostrar o trabalho que a gente fez. Então acho que isso foi importante mesmo, assim, como ferramenta de demonstrar para a população o que a gente tem feito. Que nesses 1000 dias a gente já aprovou 22 leis, que a gente já fez isso, já fez aquilo, né? A gente falou de algumas leis aqui. O que mais que você está lembrando aí, que você chamou a atenção nesses 1000 dias, né? Que foi muito marcante nesses seus 3 anos e pouco aqui. O que você considera? Eu acho que teve... 3 anos e pouco, não, quase 3 anos. Quase 3 anos. Não, eu acho que uma das minhas primeiras leis também, que foi justamente na questão das mulheres, que foi da mulheres vítimas de violência terem prioridades nos processos administrativos da prefeitura. Parece uma coisa, um nome meio esquisito, né? Mas a mulher vítima de violência, ela ter prioridade para qualquer coisa dentro da prefeitura. Porque a gente sabe que quando essa mulher é vítima, ela precisa sair do ciclo da violência. Então, às vezes, ela precisa rapidamente trocar o filho de creche, trocar o filho de escola para sair da casa do agressor. Ela precisa, às vezes, ter um alvará para o seu pequeno negócio, para ela poder ter a renda dela. Então, acho que esse foi uma coisa importante. Inclusive, algumas advogadas que me conhecem, quando estão com casos assim, elas tiram fotos do processo e falam assim, que vereadora, estou usando a sua lei. Então isso foi muito legal. E uma outra que aí foi em conjunto com a Cida e com a Thalia, que foi a lei de cotas municipais, cotas raciais no concurso público, que foi muito assim também, acho que gerou um debate, né, legal na cidade sobre isso, sobre a diferença de cotas raciais e cotas sociais, né, entendendo que o racismo não afeta só as pessoas pobres, né, as pessoas pretas pobres, mas que também afetam as pessoas ricas pretas, de formas diferentes, obviamente, mas que também afeta. Foi um debate bem importante, assim, da cidade. Fora que, com as emendas parlamentares, a gente também tem feito coisas bem bacanas, né? Assim, agora, inclusive, hoje está retomando uma reforma no HPS, que foi recurso que a gente destinei 350 mil para o HPS. Já trocou todas as portas de todas as enfermarias que estavam caindo aos pedaços, reformou o centro cirúrgico, reformou o Parbus, que é o local que as mulheres vítimas de estupro, né, recorrem, e agora começou a reforma da recepção, para dar um pouco mais de acolhimento, né? Então a gente tem tentado fazer das nossas emendas parlamentares coisas que a gente possa melhorar a vida das pessoas. E a gente tem feito muito projeto nas escolas. Um que está muito legal, que está rolando agora, é o Educação Ambiental nas escolas, que chama Recicle, que a gente enviou para o DENLUB, e o DENLUB fez uma parceria com um projeto de extensão da UFJF, da Engenharia Ambiental. Então eles estão indo nas escolas, assim, está sendo um sucesso. Ontem eu pude ir ver uma aula deles lá na escola, assim, as crianças estão adorando. Tem um outro que é o nosso xodozinho, que é o programa Para Elas, que tem o cavaquinho, que chama Cavaco Delas, que a Andréa Mello está fazendo, né, oficina de mulheres também nas cavaquinistas. Escolas? Não, esses são mulheres de forma geral. Sim. A primeira edição aconteceu na Casa da Mulher, né, já formou uma turma. Agora nas rodas de samba eu vejo sempre 2, 3 ali que formaram na primeira oficina. Aí dentro do programa também tem um de empregabilidade que chama Salte Alto. Nesse primeiro foi um recurso muito pequeno, foram 5 mulheres. Tudo são verbas parlamentares que você destinou para o projeto. E esses projetos foram criados a partir disso. Esse foi exatamente criado por nós, a gente que pensou, né? Eram 3 projetos soltos, aí a gente falou assim, não, vamos fazer um programa, né? Vamos juntar. E aí esse de empregabilidade Salte Alto, que foi bonito também, apesar de ser pequeno. Foram 5 mulheres vítimas de violência que chegaram e começaram a conseguir construir um currículo, saber se portar numa entrevista. E eu fui no primeiro e eu fui no último dia. E
você vê a diferença que fez na vida dessas mulheres, assim. Diferença de todos os sentidos, gente. Elas chegaram, elas ficavam assim, nem olhava pra gente. No último dia, elas chegaram todas bonitonas, de batom. E as 5 conseguiram um emprego de carteira assinada. Então Que maravilha. Sim, foi muito bonito. E elas são multiplicadoras dessas ações, né? Você falou, foi um projeto pequeno, mas elas têm um potencial multiplicador a partir dessas beneficiadas, né? Com coisas que elas aprenderam nessa ação e que podem passar para frente, né? Não, pois é. Aí hoje elas sabem, por exemplo, como se comportar numa entrevista de emprego, porque a gente sabe que ainda é muito preconceituosa essa coisa de entrevista, às vezes, né? Principalmente para mulheres. E aí... é isso, as 5 conseguiram. E o terceiro projeto dentro do programa é o Prepara Parto, que é com a Associação de Doulas aqui de Juiz de Fora. E aí tem várias coisas dentro do Prepara Parto, que é assim, um projeto que tá lá, assim, agora eu sou apaixonada nele. Foram escolhidas algumas mulheres do Sistema Único de Saúde para ter acompanhamento com as doulas. E aí selecionaram doulas que receberam para fazer esse projeto, né? E cada mulher teve algumas rodas em conjunto, teve questões sozinhas com a doula. A doula acompanhou no nascimento da criança e acompanhou depois que a criança nasceu. Aí no encerramento, gente, foi a coisa mais linda. Foram as mães, os pais, as famílias com os bebezinhos que nasceram pelo Prepara Parto. Ah, que linda. Foi muito bonito. E é isso, assim, é um parto digno, né? Teve uma moça que ela falou que quando a Secretaria de Saúde ligou para ela para oferecer, né, o serviço de doula e ainda falou que ia ter transporte, alimentação. Ela falou, conversando com a mãe dela ouvindo no telefone, aí a mãe dela, desliga minha filha, isso é golpe. Tadinha. Mas é isso, a gente tem que a gente tem que ter política pública para isso, sabe? Isso foi uma emenda parlamentar, mas a gente quer que no futuro isso vire uma política pública, que as mulheres tenham acesso a um parto digno, né? Que coisa que nem era falada, né? Da violência, violência obstétrica, né? Eu me lembro quando uma repórter trouxe para mim, quando eu era editora no jornal, e eu falei, gente, mas o que é isso, violência obstétrica? E assim, é uma coisa muito recente, porque as mulheres eram silenciadas, né? Não era visto como o momento da mulher, era quem mandava ali era o médico, o enfermeiro e a mulher que calasse a boca. E hoje a gente tem toda essa humanização, né? Graças às políticas, né? Graças a se falar disso aí, que também é muito legal. Ô Laís, mas o que você, né, você está falando de muitas coisas, muitas vitórias aqui dentro, mas o que você ainda não conseguiu? Que é um sonho seu, assim, que é um projeto, que é alguma coisa que você persegue aqui dentro e que você não conseguiu, ou por machismo, ou porque não conseguiu convencer os colegas, ou ainda não emplacar? Tem alguma coisa que você perceba que falta ainda? Eu acho que sempre falta, né? A gente sempre quer mais, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu não consigo ficar muito tempo parada aqui, eu tenho que levantar e eu penso muito. E a minha equipe também é muito criativa, assim, a gente pensa muito. E tem um projeto de lei nosso que está um pouco agarrado, assim, a gente entrou no passado, ele foi rejeitado e a gente quer esse ano aprovar ele. Eu sou historiadora, né, gente? Então essas coisas de memória, assim, me perseguem muito. Esse projeto veda homenagens a membros ativos da ditadura, escravocratas e pessoas que de alguma forma violaram direitos humanos. E o que é isso? Assim, não é que a gente querer apagar a memória, né? Não é querer apagar a memória de pessoas que passaram. Muito pelo contrário, essas pessoas passaram, foram escravocratas, foram membros da ditadura, a gente tem que lembrar, né? Tem que falar que isso existiu, mas daqui pra frente a gente não pode tolerar que tenham mais homenagens como essas a essas pessoas. O que eu sempre falo, homenagens a quem tem que ser homenageado. Quando eu cheguei aqui na Câmara, eu tinha muita aversão a essa coisa de homenagem. Depois, quando a gente começou com esse projeto, eu comecei a ressignificar isso dentro de mim e pensar dessa forma, a gente tem sim que homenagear quem merece. E até em vida, né? Então, a gente sempre tenta nos títulos, medalhas que tem aqui na Câmara, homenagear pessoas importantes, né? Sim. E aí, falando ainda, juntando com o Prepara Parto, agora a última lei minha que foi aprovada foi alterando o nome da UBS lá de Sarandira. Isso pode parecer uma coisa muito pequenininha, alterar o nome de uma coisa, que eu também achava antes de eu ser vereadora, mas isso trouxe um significado muito grande, porque a Funalfa fez o Inventário Participativo de Sarandira, Inventário Popular Participativo, e lá apareceu a Dona Jovina. Dona Jovina era uma parteira negra e que todo mundo de Sarandira quase nasceu pelas mãos da Dona Jovina.
E aí apareceu a Dona Jovina lá, eles fizeram um livrinho com saberes populares da Dona Jovina. E aí no dia que eu fui lá, eles falaram que o desejo era que o nome da UBS se chamasse UBS Dona Jovina. Aí eu falei assim, não, vamos fazer, que é isso? Vamos colocar o nome. Então agora o UBS de Sarandino chama UBS Dona Jovina, que é uma pessoa super significativa. Não é só um nome, né? Exatamente. Não é uma troca de nome. As narrativas, os discursos significam demais e tem muitos efeitos, né? E aí essa questão é uma questão bem educativa, né? Você falar assim que você não quer homenagear pessoas que fizeram mal para outras pessoas. Né? Mas esse projeto chegou à votação ou não? Chegou à votação e perdemos. Aí a gente alterou, mesmo, porque foi só preliminar, porque barraram na legislação, que tinha uma coisinha ali de ajuste. No dia da votação, eu me comprometi com os vereadores que eu ia alterar em segunda discussão, mas aí mesmo assim não deu, porque tinha um entendimento de que com o meu projeto eu queria trocar todos os nomes de rua, que eu queria trocar o nome da Rua Alfred, que eu queria tirar o parque, trocar o nome de Parque Alfred, que eu ia trocar o nome de tudo com o projeto. E não é assim, né? É daqui pra frente. Se abrir uma possibilidade de poder ter consulta, se querem que troque os nomes. Então, teve uma incompreensão. E aí a gente fez, aí perdeu. Aí esse ano a gente pôde entrar de novo com o projeto. A gente entrou de novo, ele está pronto para votar. Isso é uma coisa que a gente quer muito que seja esse ano. Vamos para um pequeno intervalo, né? Já estamos passando novamente do tempo. Vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta no último bloco, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais da Laís fora da Câmara, né, Laís? Os dedos dela já dão uma pista, e mostra aí, Laís. É um minuto só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje aqui nos estúdios com a gente a vereadora Laís Perrucci e a jornalista Júlia Pessoa. Já estamos lembrando aqui nos bastidores que ficaram projetos para trás. Você está falando aí do projeto dos protocolos, né, Laís? Antes da gente entrar para conhecer um pouco mais de você fora da Câmara, fala para a gente desse projeto que você está lembrando aí. Só rapidamente, tem alguns que eu esqueci de falar, né, assim, que são muito importantes. A gente enveredou aí na questão das mulheres, aí eu fui falando mais das mulheres, né? Mas tem o Comida Boa, que foi importante também, que agora a prefeitura é obrigada a comprar 30% de todos os insumos da agricultura familiar, porque antes isso era só para as escolas, né? Só para merenda escolar. Agora é para todos os equipamentos da prefeitura, então isso fomenta, né, os agricultores aqui da nossa cidade, da região. E esse já aprovado? Já está em prática, já teve edital, já está comprando, né, já está funcionando. E aí tem um outro que é uma campanha permanente de formação dos profissionais da educação para lidar com situações de violência. Está saindo agora a cartilha que todos os profissionais da educação vão receber. E por fim, né, não são todos, mas, né, pegando aqui, pincelando alguns, os protocolos, que já foi sancionado também, e agora a prefeitura criou o GT, que também já está quase finalizado para fazer. E o que é isso? Assim, são protocolos de prevenção e instrumentação mesmo das pessoas que trabalham nas baladas, nos bares, nos restaurantes, nos espaços públicos e privados de lazer. Né? A gente teve um caso, né, icônico que o mundo inteiro conheceu, o protocolo No Calen da Espanha. E quando isso aconteceu, né, lá no início do ano, isso começou a chamar a atenção e a gente falou assim, não, a gente tem que fazer um desses aqui em Juiz de Fora.
Então, a gente criou a lei, só que aí a lei era isso. A gente falava paradigmas, o que era, os objetivos, e falava que a prefeitura ia criar o protocolo, né? Então, esse grupo de trabalho tem pessoas de todos os lugares. Tem polícia militar, tem polícia civil, tem movimentos sociais, tem representantes dos bares e restaurantes, tem representantes das secretarias, Conselho Municipal da Mulher, então tem tudo, eles estão organizando isso. E o que vai ser, né? Eu acho que vai ser interessante que esses espaços que queiram aderir, né, à campanha, eles vão passar por curso, né, os funcionários passar por curso para saber acolher a mulher quando ela passar por violência, saber acolher, saber agir rápido, saber... Os passos, né, que devem ser tomados, né? Sim, os passos que devem ser tomados, como fazer, e aí esse espaço, né, esse ambiente vai receber um selo, né, de que ali existe esse protocolo, ali tem pessoas que estão capacitadas para atender, né, as mulheres, e que também para prevenir, né, a nossa maior intenção é que não aconteça, que a gente não precisa acolher essas mulheres, que não aconteça, mas se acontecer vai ter pessoas ali para agir rápido, para poder não apagar provas, para poder, né, para poder ter mais elementos. Então essa é a nossa última coisa aí que agora daqui a pouquinho já vai tá colocado para a cidade. Faz toda a diferença. E, Laís, então saindo um pouco desse papo da política propriamente dita, tá feliz agora, né? Campeã sul-americana. Gente, eu sou péssima para futebol, mas você não deixa negar, né? Mas eu queria saber... E veja, foca aqui. Nas suas redes, você tá sempre falando do Fluminense, né? Sempre que tem jogo. O que você faz no lazer, né? Já falou que continua frequentando os mesmos espaços. Como é Laís? Fora... conta pra gente. É isso, assim, Lembrando que eu também sou tricolor. Estamos felicíssimas, né, gente? Olha lá, minha unha não deixa negar. Mas o Fluminense é uma coisa que veio, né? Veio do meu avô pro meu pai, que veio pra mim. Até... Eu não tô tendo tempo de acompanhar tanto, confesso. Até, assim, em 2011, eu era uma torcedora muito fanática, muito fanática. De frequentar estádio? De ir pro Maracanã, junto com meu pai e tal. Lá em 2008, quando a gente quase caiu, fui em todos os jogos. Fui em vários jogos com meu pai lá no Maracanã e tudo. Mas aí sei lá, acho que foi 2011, 2012, que foi justamente quando eu comecei a estar com mais protagonismo, assim, na política, né, no movimento estudantil. Aí acabou um pouco o meu tempo, então eu não tenho tempo de acompanhar tanto, assim, mais, né, o futebol. Mas, claro, acompanho, vejo jogos, depois eu vejo na internet ali. Mas você entende, comenta, eu te perguntar, qual a escalação do Fluminense? Você sabe todos, desde o goleiro... Time campeão da Libertadores. Não. Você quer que eu fale? Nosso goleiro Fábio, tem o Nino, tem o Cano, o Keno, John Kennedy... Ai, gente, tem muitos jogadores. Nossa, não consigo falar nem a seleção brasileira nos últimos anos. Assim, eu sou muito estereótipo de mulher que não falei com você, feminismo, nessa. Mas eu realmente... E outras coisas, assim, né? Eu também, tipo, sempre frequentei barzinho de Juiz de Fora, sempre esbarrei com você. Você acha que Juiz de Fora atualmente é um espaço que tem espaços que você frequenta, que você sente prazer de frequentar e de estar? Tem, adoro, gente, eu adoro boteco. Desde os botecos raiz até, né, restaurante e tudo. Mas eu gosto de ir nesses lugares, de estar com as pessoas, né? Eu tenho um grupo de amigos também que a gente joga buraco. Adoro, parece uma idosa, né? Mas não, é isso, a gente sai do trabalho, todo mundo muito cansado, às vezes 7, 8 horas da noite, aí um conversa com o outro no grupo, fala assim, vamos jogar um buraquinho? Aí a gente vai pra casa de um desses nossos amigos, compra cerveja, compra comida e fica lá, jogando buraco. Isso é ótimo, inclusive já falei isso aqui na Câmara, e aí quando eu falei, um monte de trabalhador falou assim, nossa, eu também gosto, vamos fazer um campeonato aqui da Câmara. Mas eu adoro também, ficar em casa, né, gente, descansando, vendo um filminho na televisão, debaixo das cobertas, também é bom.
Mas a gente gosta de uma cervejinha. No futebol você chegou a jogar, não? Não. Não, porque a Câmara também tem time, né? Acho que não foi campeão, né? Mas... Não, mas olha, esse ano nós fomos muito bem. Ano passado foi péssimo no campeonato interno, né? Esse ano as meninas mandaram muito bem. O Alexandre Ian, que foi treinador delas aqui. Foram vice, né? A gente chegou na semifinal. Né? Aí a gente perdeu na semifinal, ficamos no terceiro lugar, ganhamos o troféu Disciplina. Eu que fui lá receber, tá, gente? Eu sou muito disciplinada. Mas é porque foi disciplina, elas não ganharam cartão, essas coisas. E assim, foi muito legal, foi um momento de descontração. Mas futebol não jogo, não. Quando eu era na escola, eu jogava handball, mas era péssimo, era reserva. Era só porque eu gostava de estar em todos os lugares. Eu falei assim, não posso ficar de fora dos jogos. Como é que eu fico de fora do interescolar? Não posso. Aí inventei, uma época eu joguei handball, mas eu era mais do balé, da ginástica. Ô, Laís, e Juiz de Fora? Gente? Como é que você vê Juiz de Fora hoje, né? Você que é do mesmo partido da prefeita, né? Como é que você vê a cidade? O que você acha que tá legal? O que poderia melhorar para que Juiz de Fora seja mesmo essa cidade, né? Que você escolheu para viver? Não sei como é que é a sua relação com Juiz de Fora. O que você contasse pra gente? Marise, Júlia, quando eu cheguei em Juiz de Fora, em 2009... Gente, eu vim pra cá, eu confesso pra vocês, chorando. Minha mãe me inscreveu eu me inscrevi no vestibular, na época era vestibular, e eu esqueci de pagar a taxa. Minha mãe, o banco já tinha fechado, minha mãe conseguiu, um amigo que trabalhava no Banco do Brasil, lá em Paraíba, pagou minha inscrição, vim, fiz, agora eu tô aqui, né? E na época eu tava morando no Rio. Queria ficar lá. Vim pra cá chorando quando eu passei. Mas tudo bem, vim e tudo. Aí, só que de lá pra cá é isso, Juiz de Fora virou a cidade do meu coração. Eu não quero sair daqui, assim, não quero sair daqui. E mais familiares vieram pra cá, não? Vieram, minha irmã mora aqui. Sua irmã mora aqui? Minha mãe tá quase todo dia aqui, tô doida pra trazer ela pra cá. Sua mãe continua lá em Paraíba. Você perdeu seu pai na Covid, Perdi, né, Laís? Foi a primeira pessoa que faleceu da Covid lá em Paraíba. Foi uma barra. Mas tá lá, tá vendo nós lá. Ficou feliz esse sábado com o nosso Flusão. Ficou muito feliz. Você é espiritualizada, Laís? Como é que é a sua relação com a religião também? É isso, assim, eu acredito que tenham coisas, né? Eu não tenho uma religião que eu falo assim, eu sou dessa religião. Não, assim, eu me sinto bem indo em diversas religiões. Se eu for numa missa, eu me sinto muito bem. Se eu for num culto, eu me sinto muito bem. Se eu for num terreiro, eu me sinto muito bem. Então, assim, eu sou essa pessoa que eu acredito que tenham coisas... Ecumênica, né? E que isso não é pra agradar um ou outro, não. Eu me sinto realmente bem, assim, quando eu vejo que as pessoas estão querendo coisas boas, né? Mas Juiz de Fora me tornou a cidade do meu coração. Não me vejo morando em outra cidade, defendo mesmo, assim, né, Juiz de Fora. E o que eu vejo de diferente, assim, de quando eu cheguei aqui, né, em 2009 para agora, que eu vejo que Juiz de Fora tá uma cidade... ficou um tempo, né? Claro, pandemia, teve uns outros tempos para trás, que eu via que a cidade não pulsava, assim, né? Que era muito difícil ocupar o espaço público. Isso era um debate que eu fazia quando eu era presidente do Conselho da Juventude aqui da cidade, que a gente não podia ocupar a praça pública. Isso era muito burocrático, não existia. E hoje, às vezes, a gente vê, tem evento na Praça Antônio Carlos, na Praça da Estação, no Parque Alfred, na Praça de São Mateus, tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho falado muito é que a cidade está uma cidade pulsante, sabe? Tá viva. E isso é muito bom, assim, de poder participar disso de alguma forma. Da gente revitalizar lugares da cidade, da gente poder ver que hoje tem creche para todas as crianças, que em algum momento do ano vai zerar a fila, né? Que é a promessa da prefeita. A gente vê que as mulheres vítimas de violência, elas têm... algum amparo, né? Então, o auxílio moradia para mulheres vítimas de violência, que agora o governo federal decretou, a gente já tem desde 2021. Então, assim, é muito bom a gente poder ver e eu fazer parte dessa história, né? Assim, de ser vereadora com a primeira prefeita mulher e que, na minha opinião, tem feito coisas que outras pessoas não tiveram coragem, né? Igual agora a obra lá no Distrito Industrial. A gente sabe que está trazendo muito transtorno, mas é uma obra que é necessária. Hoje mesmo eu estava numa assembleia do sindicato e aí o trabalhador falou assim, olha, nosso ônibus está atrasando para chegar aqui na empresa por conta da obra. Queria que você visse lá qual que é a previsão para acabar. Mas não é porque a gente está contra a obra não, tá? Porque a obra tem que ser feita, não está mais alagando e tal. Então, assim, eu vejo que tem pequenas revoluções, assim, que a gente
faz, né? A gente acredita eu falo a gente porque, né, trabalho com a Margarida há muito tempo, e a gente acredita numa revolução democrática, a gente acredita que as coisas vão avançando um passo depois do outro, a gente acredita, né, pela via da instituição. Então eu acredito muito, assim, no que a gente está fazendo aqui, que é um passo de cada vez, a gente está ali conseguindo melhorar a vida das pessoas ali nesse nível, daqui a pouco a gente vai conseguir melhorar um pouco mais, atrair mais empresas para a cidade, ter mais trabalho, ter mais espaço de cultura, mais espaço de lazer. E eu vejo que isso tem movimentado, né? Assim, eu vou, né, nas festas, nos festivais, então a gente vê o quanto está movimentando. Isso é uma coisa que eu acho que tem feito muita diferença, assim, na vida da cidade. A cidade está mais bonita, gente, fala sério, colocar planta flor no canteiro. E quem está plantando essas flores, vocês sabem, são mulheres que trabalham, que estão encarceradas e que estão trabalhando na Empave. Nossa, que legal. A maioria, né? Elas trabalham lá dentro do horto, elas estão plantando essas flores. E são pequenas coisinhas que, quando a gente vê, a gente fala assim, nossa, que legal que a gente está conseguindo transformar a vida, um pouquinho, né? Transformar a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa muito utópica, né? Vocês já viram? Apaixonada, né? Eu então, sou assim. A gente falou isso. Eu fui entrevistar uma vez um ex-vereador, né? O senhor Valdecir Martins. E aí ele falou que existia vereadores que eram incendiários e vereadores que eram bombeiros. A gente já sabe em qual lugar que você está, né, Laís? E Laís, essa vereadora incendiária, o que você pensa para o seu futuro político? Como é que já está? Já está aí praticamente um ano, né, das eleições. Ano que vem, essa época a gente já estamos... outubro, nós já estamos em novembro, né? E sobretudo nesse momento para a cidade e para o PT, que é um momento super favorável, né? A gente tem o presidente Lula, temos a prefeita Margarida Salomão, nossa deputada, você, nossa deputada Ana Pimentel, Betão estadual. Então, assim, é um momento para o PT que é super favorável. E para a cidade também, né? Então, como que você se vê já nesse tabuleiro aí? Nesse tabuleiro. Não, pois é isso. A gente já está praticamente na pré-campanha, né, gente? Porque nos ambientes, nos bastidores políticos, só se fala da eleição do ano que vem. A minha intenção, lógico, né, é a gente continuar nosso trabalho, né? Primeiro, conseguir mostrar o trabalho que a gente fez. É uma meta nossa, é a gente efetivar mesmo as nossas leis, né? Porque tem muitas que a gente olha e fala assim, ó, tá precisando de regulamentar, porque a gente não quer fazer uma lei para ficar no papel, né? Então tem coisas que a gente vai atrás para poder... essa é a minha meta número 1, assim, é colocar as nossas leis em prática, as que ainda não estão muito em prática. E eu acho que é isso, continuar nosso trabalho, né, se a população achar que a gente fez um bom trabalho, vamos continuar aí, né, na eleição do ano que vem. Mas eu acho que a gente precisa ampliar, né, o nosso campo político, assim. Temos que ter mais pessoas aqui dentro, mais mulheres progressistas, né? Eu quero ter mais companheiras aqui no nosso próximo mandato. O sonho seria pelo menos 50%. Lógico, né? Pois é, tinha que ser, pelo menos. Podia ser igual, a gente podia fazer um acordo, né? Assim, agora foram só 4 mulheres, da outra vez vão ser só 4 homens. Já pensou? Não, brincadeira. Não, mas vamos instalar o patriarcado, né? Vamos, tá liberado. Não, mas eu acho que é isso, assim, a gente quer mais pessoas que pensem junto com a gente, mais pessoas que possam pensar diferente, pensar fora da casinha, fazer coisas, mais pessoas pra gente contar, reeleger a nossa prefeita, né? Nem sei se ela vai se candidatar, mas é isso, né? É o curso que acaba sendo o curso normal, né, de todo mundo, tô falando aqui da minha cabeça, mas a gente quer continuar fazendo o trabalho que a gente faz. E eu quero que tenham mais pessoas progressistas, mais pessoas que acreditam, né, nessas coisas com a gente. E futuro a gente não sabe, né? Agora eu tô focada em finalizar o nosso mandato, em pôr em prática as nossas leis, finalizar esses projetos que a gente tem com as nossas emendas parlamentares, né? E conseguir dar respostas mesmo para as pessoas que nos colocaram aqui. Acho que esse é o nosso desafio, dar resposta para as pessoas que nos colocaram aqui, que elas fiquem satisfeitas com o nosso trabalho. Ai, que bom.
Foi ótimo o nosso papo. Muito bom. Passou rapidinho, né? Eu falo demais, né, gente? Prazer ter Laís e Júlia aqui com a gente. A gente chega ao fim nesse programa em que ouvimos a vereadora Laís Perrucci, com apoio da jornalista queridíssima, voltando de Portugal, direto para os estúdios aqui da TV. Obrigada, Júlia. Obrigada, Laís. JF Entrevista fica por aqui. A gente volta na próxima semana com esta série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu espero vocês. Até lá.